Meu irmão perdeu a vida porque minha irmã escolheu um encontro. Minha irmã mais velha, Jessica, basicamente criou nós três porque nossa mãe nunca estava por perto. Ela preparava nossos lanches, assinava nossas autorizações e até comprou as EpiPens do meu irmão Mason com o dinheiro que ganhava como garçonete. Bem, no último sábado eu estava cuidando do Mason quando aconteceu. Estávamos no parque e um garoto dividiu sua barra de granola. Mason já tinha dado umas 6 mordidas quando seu rosto começou a inchar. "Cadê a sua EpiPen?" perguntei, já checando a mochila dele. Seus olhos se arregalaram em pânico. "A Jessica está com ela. Ela disse que traria." Meu estômago gelou. A Jessica deveria nos encontrar ao meio-dia e eram 12h17. Liguei para ela imediatamente. O barulho de restaurante e risadas preenchia o telefone. "É bom que seja importante." Eu disse. "O Mason está tendo uma reação onde você está com a EpiPen dele?" Ela disse. "Estou em um encontro finalmente depois de 3 anos." Eu disse. "Jessica, ele comeu amendoim. A garganta dele está fechando." Ela gritou. "Você está brincando comigo? Você deveria estar aqui com o remédio dele." Eu disse. "Eu deveria ter 22 anos e estar vivendo minha vida." Ela respondeu. "Esta é a primeira vez que o James conseguiu uma reserva neste lugar." Eu gritei. "Ele precisa da EpiPen dele agora." Ela choramingou. "Eu crio vocês desde os 16 anos, 16. Esta é literalmente a única tarde que tive para mim em meses." Eu implorei. "Jessica, por favor." Ela disse. "Não, quer saber? Estou cansada disso. Toda vez que tento ser feliz, alguma coisa acontece. Toda santa vez." Às 12h23, Mason desmaiou. Seus lábios estavam azuis. Uma mãe no parque ligou para a emergência enquanto eu o segurava, sentindo seu peito pequeno mal se mover. Liguei para a Jessica de novo. "Ele está inconsciente, está ficando azul." Ela disse. "Pare de ser dramática. Você sempre faz isso quando finalmente estou fazendo algo para mim mesma." Eu gritei. "Isso é uma emergência." Ela respondeu. "Tudo é uma emergência quando eu não estou disponível." Engraçado como as coisas funcionam. Os paramédicos chegaram às 12h31 e o rosto da socorrista ficou pálido quando ela checou as vias aéreas dele. "Ele precisa de epinefrina agora, você não tem nenhuma?" Eu respondi. "Minha irmã tem. Ela está vindo." Mas ela não estava. Liguei para ela às 12h35 soluçando. A paramédica pegou meu telefone. "Senhora, seu irmão está em choque anafilático. As vias aéreas dele estão se fechando. Precisamos dessa EpiPen imediatamente." A resposta da Jessica foi alta o suficiente para todos ouvirem. "Eu sou a mãe dele desde que nossa mãe de verdade nos abandonou. Não me venha dar sermão sobre o que ele precisa." A mulher continuou. "Senhora, ele vai morrer sem..." Mas minha irmã a interrompeu. "Eu não tenho um encontro de verdade há 3 anos. 3 anos. Eu mereço 2 horas, 2 horas para ser uma pessoa normal." A mulher tentou. "Senhora!" Ela gritou. "Eu saio quando a sobremesa acabar." Às 12h42, eles o entubaram na ambulância. Seu corpinho estava tão imóvel, a socorrista ficava checando o relógio, depois os sinais vitais dele, e o relógio de novo. Às 12h48, seu coração parou e eles o reanimaram. Mas os olhos da socorrista me disseram tudo. "A que distância sua irmã está?" Mandei para a Jessica uma foto do Mason na maca. "Ele está morrendo." Ela respondeu. "É exatamente por isso que eu nunca consigo ser feliz. Finalmente conheço alguém que não sabe que estou criando 3 filhos, e você estraga tudo." Aí o James acabou de perguntar por que estou chorando. Obrigada por isso. Eu vou quando terminarmos de comer. Jessica finalmente apareceu na emergência às 13h33. Maquiagem perfeita, arruinada por lágrimas. Seu acompanhante a deixando lá. Ela jogou a bolsa com a EpiPen para a enfermeira. "Toma, feliz agora?" "Ele acha que sou uma mãe adolescente. Encontro arruinado." O médico apareceu. Seu pijama cirúrgico ainda estava manchado de sangue. "Precisamos conversar sobre doação de órgãos." Jessica riu. "O quê? É só dar a injeção nele." A médica disse. "Senhora, seu irmão ficou 51 minutos sem epinefrina. Ele está com morte cerebral." Jessica se virou bruscamente para mim. "A culpa é sua. Você estava cuidando dele." Eu gritei. "Você estava com as EpiPens dele. Você deveria estar lá." Ela gritou de volta. "Eu sempre tenho que estar lá. Quando é que eu vou viver? Quando chegar a minha vez." O médico a interrompeu. "Senhora, a janela para doação de órgãos está se fechando." Ela chorava. "Eu desisti de tudo por essas crianças, tudo. Minha faculdade, meus 20 anos, minha vida inteira. E na única vez, a única vez que tiro 3 horas para mim." Ela já estava no telefone. "Preciso ligar para o advogado da mamãe. Os paramédicos deveriam ter epinefrina." Às 14h45, enquanto Jessica estava de volta com James porque o encontro na verdade não tinha acabado quando você interrompeu, eles desligaram as máquinas. Mason morreu aos 6 anos porque sua protetora escolheu a si mesma em vez da vida dele. Fiquei com o corpo dele por 3 horas. Jessica nunca mais voltou. Ela mandou uma mensagem uma vez. "O James não quer sair com alguém com bagagem. Obrigada por arruinar a única coisa boa na minha vida." Foi quando decidi que não iria apenas enterrar meu irmãozinho. Eu ia enterrá-la também. Ela tinha acabado de me dar tudo o que eu precisava para fazer isso. A capela do hospital estava vazia e fria às 3 da manhã, mas eu não conseguia deixar o corpo do Mason sozinho naquele necrotério no porão. A tela do meu celular feria meus olhos no escuro, enquanto eu rolava as mensagens da Jessica de mais cedo. Cada mensagem que ela enviou enquanto Mason estava morrendo precisava ser salva antes que ela pudesse apagá-las ou alegar que nunca disse aquelas coisas. Tirei print screen atrás de print screen, meus dedos tremendo enquanto eu capturava ela dizendo que viria depois que a sobremesa terminasse. A mensagem em que ela me culpava por arruinar seu encontro me revirou o estômago, mas eu a salvei mesmo assim. 27 prints no total.
cada um mostrando a hora exata em que ela enviou enquanto as vias aéreas de Mason se fechavam. Abri 3 serviços de nuvem diferentes no meu celular e carreguei cada print em cada um deles. Depois, enviei cópias para mim mesma em 2 endereços de e-mail diferentes. Meu notebook estava em casa, então usei o computador do hospital na sala de espera da família para criar uma nova pasta rotulada como provas. As teclas do teclado faziam muito barulho no corredor silencioso enquanto eu digitava tudo o que conseguia lembrar com os horários exatos. A reação de Mason começou às 12h17 e Jessica foi chamada imediatamente, mas se recusou a deixar seu encontro. Os paramédicos chegaram às 12h31 e precisavam da EpiPen que ela tinha consigo. O coração de Mason parou às 12h48 e eles o fizeram bater novamente, mas ele já estava com morte cerebral. Jessica chegou às 13h33, 76 minutos após o início da reação dele, ainda falando sobre seu encontro arruinado com James. Anotei cada palavra que consegui lembrar dela dizendo, cada desculpa que ela deu, cada vez que ela escolheu a si mesma em vez de salvar a vida de Mason. Meu celular vibrou com uma mensagem de Catalina Arius, a mãe do parque que ligou para a emergência enquanto eu segurava Mason. Ela disse que não parava de pensar no que aconteceu e perguntou se eu estava bem. Liguei para ela ali mesmo no corredor do hospital, embora já passasse das 3 da manhã. Ela atendeu no segundo toque e disse que também não conseguia dormir. Perguntei se ela poderia escrever o que viu e ouviu no parque. Ela concordou imediatamente e disse que ainda conseguia ouvir a voz de Jessica pelo alto-falante do meu celular, dizendo que merecia 2 horas para ser normal. Catalina estava perto o suficiente para ouvir tudo quando a paramédica pegou meu telefone e Jessica disse que sairia quando a sobremesa terminasse. Ela prometeu anotar tudo e me enviar por e-mail na manhã seguinte. Disse que incluiria todos os detalhes que conseguisse lembrar. Na manhã seguinte, esperei até às 9 da manhã antes de ligar para Jessica, porque queria que ela estivesse totalmente acordada para isso. Coloquei meu celular para gravar antes de discar, já que a gravação com consentimento de uma das partes é legal em nosso estado. Ela atendeu com a voz rouca de tanto chorar, ou talvez de beber. Eu disse que precisávamos conversar sobre os preparativos para o funeral de Mason. Ela imediatamente começou a gritar que a culpa era toda minha por não cuidar dele direito. Sua voz ficou mais alta enquanto ela gritava sobre sacrificar tudo por nós, crianças, desde os 16 anos. Ela disse que merecia uma vida depois de desistir de seus sonhos de faculdade e de seus 20 anos para nos criar. Deixei-a desabafar por 10 minutos seguidos, gravando cada palavra enquanto ela admitia que sabia que ele estava morrendo, mas ficou no restaurante mesmo assim. Ela continuava dizendo que finalmente conheceu alguém que não sabia que ela criava 3 filhos e eu estraguei tudo para ela. Quando ela finalmente parou de gritar, eu disse que a funerária precisava de decisões hoje. Ela desligou na minha cara, mas eu tinha tudo o que precisava gravado no meu celular. Passei as 6 horas seguintes na mesa da minha cozinha com meu notebook pesquisando sobre leis de negligência infantil e crime culposo. As definições legais correspondiam exatamente ao que Jessica fez com Mason. Negligência infantil incluía colocar conscientemente uma criança em perigo, ou falhar em agir quando uma criança precisa de ajuda. Crime culposo cobria causar a morte de alguém por negligência criminosa, o que significava ignorar um risco óbvio de morte. Jessica sabia que Mason morreria sem sua EpiPen e escolheu ficar em seu encontro no restaurante mesmo assim. Todo o site que encontrei dizia a mesma coisa sobre o dever de cuidado e como ela o violou. O site do CPS tinha um número de telefone que era atendido 24 horas por dia. Liguei e passei mais de 1 hora contando à atendente tudo o que aconteceu. Li as mensagens de Jessica palavra por palavra, enquanto a atendente as digitava em seu sistema. Ela fez perguntas detalhadas sobre a linha do tempo, e eu dei a ela cada horário que havia documentado. Ela quis saber sobre nossa situação de vida, e expliquei como Jessica era nossa guardiã desde que nossa mãe foi embora. A atendente me deu um número de caso e disse que um investigador entraria em contato comigo em 48 horas. Ela também disse que eu deveria registrar um boletim de ocorrência imediatamente se ainda não o tivesse feito. A delegacia cheirava a café velho e produto de limpeza de chão quando entrei com minha pasta de provas. O policial na recepção parecia cansado, mas ficou mais alerta enquanto eu explicava por que estava ali. Mostrei a ele todos os prints, a linha do tempo que escrevi e toquei parte da ligação gravada. Ele chamou um sargento que olhou tudo e disse que isso precisava ir para a unidade de detetives. Eles pegaram meu depoimento formal, que levou quase 2 horas para ser concluído com todos os detalhes. O policial me deu um número de caso e disse que um detetive entraria em contato em alguns dias. 2 dias depois, meu telefone tocou e era Judith Sterling, do CPS, dizendo que precisava agendar uma visita domiciliar. Marcamos para o dia seguinte, e ela disse para ter toda a minha documentação pronta para ela revisar. Passei a noite inteira organizando tudo em um fichário com abas rotuladas para mensagens, gravações de chamadas, linha do tempo e o depoimento da testemunha Catalina. Judith apareceu pontualmente na manhã seguinte com uma pasta grossa e um tablet para anotações. Ela me entrevistou por 2 horas seguidas, examinando cada prova e tirando fotos dos prints com seu tablet. Ela perguntou sobre nossa irmã mais nova, Gianna, que tinha apenas 8 anos e ainda morava em casa com Jessica. O rosto de Judith ficou mais sério enquanto ela revisava as evidências e ela disse que estava implementando um plano de segurança imediato.
Jessica não poderia mais ficar sozinha com Diana até que a investigação fosse concluída. Ela só poderia ter visitas supervisionadas e outra pessoa teria que estar presente o tempo todo. Judith me deu seu número direto e disse para ligar imediatamente se Jessica violasse o plano de segurança. 3 dias após a morte de Mason, a funerária ligou dizendo que precisava de decisões sobre seu velório, mas Jessica e eu não conseguíamos concordar em nada. Ela queria um grande velório onde pudesse chorar e dizer a todos como sua vida tinha sido difícil nos criando. Eu queria algo pequeno para realmente homenagear Mason, não para transformar aquilo no show de vítima da Jessica. Acabamos planejando velórios completamente separados porque não havia como eu ficar ao lado dela enquanto ela fingia ser a guardiã enlutada. O dia do funeral de Mason chegou rápido demais, e eu fiquei no fundo da funerária observando os parentes entrarem. Minha tia Helen segurou as mãos de Jessica e disse que ela era uma santa por ter nos criado todos esses anos. Enquanto isso, o tio apenas me encarava com um olhar que dizia que ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Mais familiares apareceram e se dividiram em 2 grupos. Metade deles se aglomerou em volta de Jessica, enquanto ela soluçava sobre como abriu mão de tudo por nós, crianças, e a outra metade veio até mim em silêncio, para dizer que sentiam muito por Mason. Catalina entrou carregando flores brancas e veio direto até mim, inclinando-se para sussurrar que testemunharia o que eu precisasse. Porque o que ela ouviu naquele dia ainda a deixava enjoada. O velório em si foi horrível, com Jessica na frente, lamentando sobre como ela tinha sido mais mãe para Mason do que nossa mãe de verdade jamais foi, enquanto eu sentava na última fileira tentando não gritar que ela o matou por causa de um encontro para jantar. Após o enterro, recebi uma ligação de alguém chamado Brad Wallace, que disse ser da Promotoria de Justiça, e queria agendar uma reunião inicial para a próxima semana para discutir o caso. Passei os 3 dias seguintes quase sem dormir enquanto organizava cada prova em um fichário enorme, com abas coloridas separando os prints de tela, gravações de chamadas, gráficos de linha do tempo e as informações da testemunha Catalina. A reunião foi marcada para quinta-feira de manhã, e eu apareci com o meu fichário, mais cópias de segurança de tudo em 2 pendrives diferentes por precaução. O escritório de Brad era pequeno e cheio de caixas de arquivo, mas ele abriu espaço em sua mesa e passou 2 horas examinando cada prova que eu tinha. Ele explicou que para provar negligência criminosa, precisávamos mostrar que Jessica tinha o dever legal de proteger Mason, que ela sabia que ele morreria sem a e que ela escolheu ignorar esse risco mesmo assim. Brad perguntou se poderia baixar todos os dados do meu celular para preservar os arquivos originais e os registros de data e hora. E eu assinei os formulários de consentimento na hora, desesperada para que alguém finalmente levasse isso a sério. Ele fez cópias de tudo e disse que entraria em contato assim que revisasse tudo com seu supervisor. 2 dias depois, Judith ligou para me dizer que Catalina havia concordado oficialmente em ser testemunha para o caso do CPS e forneceria um depoimento sob juramento sobre o que ouviu no parque. Ter outra pessoa que ouviu Jessica se recusar a deixar seu encontro, mesmo com Mason morrendo, pareceu a primeira prova real de que eu não estava louca ou exagerando a situação. Brad ligou na semana seguinte para dizer que havia obtido os registros oficiais das chamadas para a emergência e os relatórios de ocorrência dos paramédicos, que confirmavam cada um dos horários que eu havia fornecido, minuto a minuto. Os prontuários médicos do hospital mostravam que a condição de Mason piorou, exatamente como eu descrevi, com seu coração parando às 12h48 e a morte cerebral ocorrendo por volta das 12h50, assim como a socorrista havia me dito. Enquanto isso, Jessica começou a postar em todas as redes sociais sobre como sua irmã ingrata a estava assediando depois que ela sacrificou toda a sua juventude para nos criar quando nossa mãe foi embora. Ela escrevia longos posts sobre como abriu mão da faculdade, dos encontros e de seus 20 anos para ser nossa mãe, mas omitiu a parte em que deixou Mason morrer porque queria terminar sua sobremesa. Seus amigos comentavam com corações e apoio enquanto eu tirava print de cada postagem para meu arquivo de provas. Então, um cara apareceu na minha porta com papéis legais. Um entregador de intimações que me entregou uma notificação extrajudicial do advogado de Jessica, exigindo que eu parasse de difamá-la e fazer acusações falsas. Eu estava prestes a entrar em pânico quando meu telefone tocou, e era a Lina Sterling, que acabou sendo filha de Theodore Sterling e uma advogada de família, oferecendo-se para me ajudar a responder à notificação de Jessica. Ela veio ao meu apartamento naquela tarde e revisou tudo. Depois escreveu uma resposta dizendo que eu estava cooperando com as autoridades legais e tinha todo o direito de buscar justiça para meu irmão pelos canais adequados. A raiva estava me consumindo viva, no entanto, me mantendo acordada à noite planejando todas as formas como eu queria destruir Jessica. Então, a Lina me deu o nome de um terapeuta de luto chamado Jonah Weber. Comecei a vê-lo 2 vezes por semana e, no início, tudo o que eu conseguia falar era sobre o quanto eu odiava Jessica e queria que ela sofresse como Mason sofreu. Jonah ouviu sem julgar e, lentamente, me ajudou a entender que querer justiça e processar o luto não eram o mesmo que vingança, e que eu poderia fazer ambos sem deixar a raiva me consumir. Ao longo de várias sessões, ele me ajudou a reformular meu objetivo de destruir Jessica para proteger Diana e obter justiça para Mason através do sistema legal. Essa mudança de pensamento me ajudou a focar em usar os tribunais e o CPS de forma eficaz, em vez de apenas explodir de raiva, o que só prejudicaria meu caso. Então, Judith ligou com uma notícia que tornou tudo ainda mais urgente, porque Jessica havia chegado 2 horas atrasada para buscar Diana na escola, deixando nossa irmã de 8 anos sentada sozinha na secretaria.
A escola documentou tudo e ligou para o CPS imediatamente, o que significava que Jessica havia violado o plano de segurança que dizia que ela não poderia ficar sozinha com Diana. Judith disse que essa violação fortaleceria o caso deles para aumentar a supervisão e, possivelmente, remover completamente Diana dos cuidados de Jessica, que era exatamente o que eu queria. Brad ligou 3 dias depois, enquanto eu preparava o lanche de Diana para a escola, e me disse que a divisão de tentativa de tirar a vida havia assumido o caso para revisão. Ele disse que estavam considerando acusações de crime de negligência infantil com resultado de morte, o que poderia significar tempo real de prisão, mas me avisou que esses casos levam meses para serem construídos, e eu precisava ser paciente. As provas eram fortes, no entanto, especialmente com todos os registros de tempo e depoimentos de testemunhas que havíamos coletado. Eu estava do lado de fora do supermercado na semana seguinte, comprando mais material escolar para Diana, quando Jessica surgiu do nada gritando comigo no estacionamento. Ela gritava sobre como eu havia arruinado sua vida e virado todos contra ela, e que a morte de Mason era minha culpa por não cuidar melhor dele. Mantive a calma e peguei meu celular para gravar todo o seu surto, enquanto ela continuava gritando que havia desistido de tudo por nós, crianças ingratas. Quando ela finalmente saiu furiosa, dirigi direto para a delegacia e registrei um boletim de ocorrência por assédio, com o vídeo como prova. O policial disse que o adicionaria ao crescente arquivo sobre Jessica. 2 dias depois, encontrei-me com um advogado de sucessões sobre as coisas de Mason e o dinheiro do seguro de vida de quando nosso pai morreu há 5 anos. Jessica deveria ser a beneficiária como nossa guardiã, mas o advogado disse que ela tinha um grande conflito de interesses agora, já que era responsável pela morte dele. Ele explicou que poderíamos solicitar ao tribunal um administrador neutro para cuidar de tudo em vez de Jessica. Passei o fim de semana inteiro reunindo todas as mensagens de Jessica e as provas da linha do tempo para apoiar a petição, e a protocolamos na segunda-feira de manhã. O escrivão do tribunal disse que eles agendariam uma audiência para o próximo mês para decidir quem deveria controlar o espólio de Mason. Naquela mesma tarde, um mensageiro apareceu com um envelope grosso do advogado de Jessica, ameaçando me processar por difamação se eu não parasse de falar sobre o caso. A carta dizia que eu estava espalhando mentiras e tentando destruir a reputação de Jessica, quando ela havia sacrificado tudo para nos criar. Liguei para a Lina imediatamente e ela veio para revisar. Ela disse para ficar quieta nas redes sociais, mas continuar cooperando com todas as investigações oficiais, já que a verdade era nossa defesa contra qualquer processo. Ed ligou novamente na semana seguinte com notícias incríveis, porque a companhia telefônica havia fornecido registros completos de minhas chamadas com Jessica naquele dia. Os registros mostravam exatamente quando eu liguei para ela, quanto tempo cada chamada durou e, o mais importante, que ela nunca tentou ligar para a emergência ou qualquer outra pessoa para pedir ajuda. Ela ficou no telefone comigo, ouvindo que Mason estava morrendo, mas nunca saiu do restaurante nem chamou ajuda médica. Isso era uma prova enorme de sua negligência. Comecei a me encontrar com Jonah 2 vezes naquela semana para trabalhar em uma declaração de impacto da vítima para os futuros procedimentos judiciais. Escrever todas as coisas que Mason nunca conseguiria fazer me quebrou completamente. Ele nunca aprenderia a andar de bicicleta sem rodinhas, nem iria para o ensino médio, nem teria sua primeira paixão, nem aprenderia a dirigir, nem se formaria, nem se casaria, nem teria seus próprios filhos. Jonah me ajudou a colocar tudo em palavras que ajudariam o tribunal a entender exatamente o que o egoísmo de Jessica havia roubado do mundo. Catalina foi à promotoria para dar seu depoimento sob juramento, e eu sentei na sala de espera enquanto ela esteve lá dentro por 2 horas. Quando ela saiu, me abraçou e disse que havia contado tudo sobre ter ouvido Jessica dizer que terminaria a sobremesa antes de vir ajudar Mason. Ela confirmou que Jessica parecia irritada, não preocupada, quando eu estava gritando que Mason estava morrendo. O promotor disse que o testemunho de Catalina seria crucial para provar que Jessica entendeu a emergência, mas escolheu ignorá-la. Enquanto isso, Jessica estava faltando turnos no restaurante por causa de todas as suas reuniões legais e audiências judiciais. Seu gerente finalmente a demitiu depois que ela faltou 3 vezes em 2 semanas. Claro, ela foi direto para o Facebook postar sobre como eu havia destruído sua vida e custado o emprego que ela precisava para sobreviver. Ela escreveu um longo desabafo sobre como nos criou desde os 16 anos, e esse era o agradecimento que recebia. Mas nunca mencionou que suas próprias escolhas sobre Mason eram o motivo de seus problemas legais. Seus amigos continuavam comentando com corações e apoio enquanto eu tirava print de tudo para as provas. Judith ligou para agendar uma reunião na escola de Gianna com a diretora e a conselheira para discutir os arranjos de supervisão. Quando cheguei lá, elas explicaram que Gianna estava se comportando mal na aula e chorando aleatoriamente desde a morte de Mason. A conselheira disse que ela precisava de estabilidade e rotina, o que significava mantê-la comigo em vez de ficar pulando de casa em casa. Elas estavam recomendando ao tribunal que Jessica tivesse apenas visitas supervisionadas em um local neutro para a segurança e saúde mental de Gianna. Percebi, sentada naquela reunião, que proteger Gianna havia se tornado tão importante quanto obter justiça para Mason, porque ela tinha apenas 8 anos e já havia perdido um irmão para o egoísmo de Jessica. 2 dias depois, Brad me chamou em seu escritório no centro da cidade e eu sentei à sua frente enquanto ele explicava as acusações com as quais eles estavam prosseguindo. Ele disse que a promotoria decidiu por crime de negligência infantil com resultado de morte em vez de tentativa de tirar a vida culposa, porque seria mais fácil de provar no tribunal. A decepção deve ter transparecido no meu rosto, porque ele rapidamente acrescentou que ainda acarretava até 10 anos de prisão e tornaria Jessica uma criminosa para o resto da vida. Eu entendi a estratégia, embora parte de mim quisesse que eles fossem para as acusações máximas possíveis. Na semana seguinte, tivemos a audiência de sucessões para o espólio de Mason,
e o juiz passou 40 minutos revisando todas as provas que eu havia apresentado sobre as mensagens e chamadas de Jessica durante sua morte. Quando ele anunciou que estava nomeando um administrador neutro em vez de Jessica, ela pulou da cadeira e começou a gritar que eu estava roubando dela depois de tudo que ela sacrificou por nós. O oficial de justiça teve que escoltá-la para fora enquanto ela continuava gritando sobre como nos criou desde os 16 anos, e esse era o agradecimento que ela recebia. 3 dias depois, meu telefone tocou com um número desconhecido, e era um repórter do jornal local, perguntando sobre o caso de Mason. Eu disse a ele que não poderia comentar, e dei o número de Brad, porque a última coisa que eu precisava era Jessica alegando que eu estava tentando ficar famosa com a morte de nosso irmão. Naquela mesma tarde, um entregador de intimações bateu na minha porta com papéis legais, e eu os abri para descobrir que Jessica havia entrado com um pedido de ordem de restrição contra mim. A papelada alegava que eu a estava assediando e perseguindo, quando tudo o que eu havia feito era buscar justiça através dos canais legais adequados. Liguei para a Alina imediatamente, e ela veio naquela noite para me ajudar a preparar uma resposta com todas as minhas provas, mostrando que eu nunca havia contatado Jessica diretamente, exceto para assuntos legais necessários. Passamos a semana seguinte inteira organizando tudo para a audiência da ordem de restrição, analisando meses de registros de chamadas e obtendo declarações por escrito de testemunhas. A Alina continuava a me tranquilizar, dizendo que qualquer juiz perceberia a tentativa de Jessica de me silenciar, mas eu ainda me sentia mal só de pensar em enfrentá-la no tribunal novamente. A audiência estava marcada para sexta-feira de manhã, e mal dormi na noite anterior, revisando todas as provas mais uma vez. Quando chegamos ao tribunal, o advogado de Jessica argumentou por 20 minutos sobre como eu estava destruindo a vida e a reputação dela. Mas Alina apresentou calmamente nossas provas, mostrando que eu só havia usado os canais legais. O juiz levou menos de 10 minutos para negar a ordem de restrição de Jessica, e, na verdade, virou-se para adverti-la contra fazer acusações falsas para manipular o sistema legal. Ele disse que eu tinha todo o direito de buscar justiça para meu irmão pelos canais adequados e que tentar me silenciar com ações legais frívolas poderia resultar em penalidades contra ela. Jessica saiu furiosa do tribunal, e eu senti como se pudesse respirar novamente pela primeira vez em dias. Brad me ligou na segunda-feira seguinte com uma notícia que me revirou o estômago. O grande júri se reuniria no próximo mês e eu precisaria testemunhar sobre tudo o que aconteceu naquele dia no parque. A ideia de reviver aqueles momentos na frente de estranhos me apavorava, mas Mason merecia que sua história fosse contada no tribunal. Comecei a ver Jonah 2 vezes por semana para me preparar para o testemunho, e ele passou nossas sessões me ensinando técnicas de respiração para manter a calma no banco das testemunhas. Ele me mostrou como me ater aos fatos e deixar as provas falarem, em vez de me emocionar, o que seria a parte mais difícil para mim. Praticamos várias e várias vezes com ele fazendo o papel do advogado de defesa, tentando distorcer minhas palavras enquanto eu aprendia a me manter focada na verdade. Enquanto isso, Brad estava montando o caso e ligou para dizer que estava intimando James para testemunhar sobre o que aconteceu no restaurante enquanto Mason estava morrendo. James tentou de tudo para evitar a intimação, até mesmo fazendo seu advogado alegar que mal conhecia Jessica e não tinha nada relevante a acrescentar. Mas a ordem judicial era clara, e James não teve escolha a não ser comparecer para seu depoimento ou enfrentar acusações de desacato. Eu não fui autorizada a entrar na sala durante seu depoimento, mas Brad me ligou depois para compartilhar o que aconteceu. James havia confirmado sob juramento que Jessica sabia que Mason estava tendo uma reação alérgica grave e que eu havia ligado várias vezes implorando por ajuda. Ele admitiu que ela insistiu em pedir e comer a sobremesa, mesmo depois de ser informada de que Mason estava morrendo, e que ela havia dito que merecia uma tarde para si mesma depois de nos criar por anos. Seu testemunho era exatamente o que precisávamos para provar que Jessica entendeu a emergência, mas escolheu ignorá-la por seus próprios motivos egoístas. 3 dias depois, Judith ligou para me dizer que Jessica havia deixado Diana em casa sozinha novamente enquanto ia a um bar com amigos do trabalho. A vizinha viu Jessica sair por volta das 20 e ligou para o CPS quando Diana bateu em sua porta às 22, pedindo ajuda para abrir uma lata de sopa. Judith foi até lá imediatamente e encontrou garrafas de vinho vazias na cozinha, e Diana assistindo TV sozinha no escuro, porque não sabia como trocar a lâmpada queimada. Jessica entrou cambaleando à 1 da manhã, bêbada e com raiva por Judith estar lá documentando tudo com fotos e anotações. Ela continuava dizendo que merecia se divertir depois de tudo o que passou, e que Diana já tinha idade suficiente para cuidar de si mesma por algumas horas. Judith adicionou essa violação ao crescente arquivo, e me disse que era exatamente o que eles precisavam para mostrar um padrão de negligência, que ia além da morte de Mason. Na semana seguinte, o CPS entrou com uma petição oficial no Tribunal de Família, solicitando que Jessica só tivesse permissão para visitas supervisionadas a Diana, com base nas violações de segurança documentadas e nas acusações criminais pendentes. Passei 2 dias organizando todas as minhas provas em pastas arrumadas com abas para cada incidente e fiz cópias de cada mensagem de texto e foto que eu tinha. Alina me ajudou a escrever uma declaração apoiando a petição, onde detalhei todas as vezes que Jessica colocou suas próprias necessidades à frente da segurança das crianças ao longo dos anos. O tribunal marcou a audiência para a mesma semana do processo do grande júri, o que significava que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Brad me ligou para me preparar para meu testemunho no grande júri e avisou que seria intenso, já que eu teria que percorrer cada minuto daquele dia no parque.
Pratiquei minha linha do tempo várias e várias vezes, memorizando a sequência exata dos eventos e garantindo que conseguiria manter a calma ao descrever os momentos finais de Mason. Na manhã do grande júri, vomitei 2 vezes de nervoso, mas me forcei a comer uma torrada e dirigir até o tribunal. Sentei na cadeira de testemunha por 3 horas, passando por cada detalhe enquanto o promotor mostrava minhas fotos e mensagens em uma tela grande. O advogado de Jessica tentava fazer parecer que eu estava exagerando ou me lembrando mal das coisas, mas me ative aos fatos e deixei as provas falarem por si. Quando mostraram a foto que tirei de Mason na maca, vários jurados ofegaram e uma mulher começou a chorar. O promotor me pediu para ler em voz alta as mensagens de Jessica, onde ela dizia que viria depois que a sobremesa terminasse, mesmo sabendo que Mason estava morrendo. Minha voz tremeu, mas consegui ler todas enquanto os membros do júri tomavam notas e balançavam a cabeça. No dia seguinte, a socorrista que atendeu Mason testemunhou sobre sua condição quando chegou ao parque. Ela explicou em termos médicos como suas vias aéreas haviam se fechado e seus órgãos estavam parando por falta de oxigênio. Ela confirmou que, se ele tivesse recebido epinefrina nos primeiros 10 minutos da reação, teria sobrevivido sem danos permanentes. O promotor perguntou diretamente a ela se a chegada de Jessica 76 minutos atrasada foi o que matou Mason, e ela disse sim, sem hesitar. Ela também testemunhou ter ouvido Jessica dizer pelo meu telefone que sairia quando a sobremesa terminasse, o que correspondia exatamente ao que eu havia lhes dito. 2 dias depois, Brad ligou com a notícia de que o grande júri havia retornado um indiciamento por crime de negligência infantil, com resultado de morte. Jessica enfrentaria até 10 anos de prisão. Embora Brad me tenha avisado que réus primários raramente recebem a pena máxima, ele disse que o fato de ela ter sido a principal cuidadora de Mason, na verdade fortalecia as acusações, já que ela tinha o dever legal de protegê-lo. Naquela mesma tarde, tivemos a audiência no Tribunal de Família sobre a guarda de Gianna, e Jessica apareceu impecável, com o cabelo arrumado e usando um vestido conservador. O juiz revisou todos os relatórios do CPS e o indiciamento criminal antes de tomar sua decisão sobre as visitas. O advogado de Jessica argumentou que ela era uma irmã dedicada que havia sacrificado sua juventude para criar seus irmãos. Mas o juiz o interrompeu e disse que as provas mostravam um padrão de se colocar em primeiro lugar. Ele ordenou que Jessica só pudesse ver Gianna durante visitas supervisionadas 2 vezes por semana nas instalações do CPS, com um assistente social presente. Jessica levantou-se de um salto e gritou que eu havia virado todos contra ela e que eu estava roubando sua família. O juiz bateu o martelo e disse que ela havia feito isso a si mesma ao escolher um encontro em vez da vida de seu irmão. Ele disse que as visitas supervisionadas continuariam indefinidamente e qualquer violação resultaria na perda de todos os direitos de visita. Uma semana depois, Brad ligou para dizer: o advogado de Jessica quer discutir um acordo judicial de 3 anos de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário. Fiquei com tanta raiva que joguei meu celular do outro lado da sala. Porque como ela pôde matar Mason e não passar um único dia na cadeia? Brad explicou que os julgamentos eram arriscados e caros, e o promotor estava considerando o acordo para garantir uma condenação. Liguei para Jonah, soluçando sobre como era injusto que Jessica pudesse sair livre depois do que fez a Mason. Ele veio à minha casa naquela noite e conversamos por horas sobre o que a justiça realmente significava naquela situação. Ele me ajudou a entender que a liberdade condicional não era liberdade, já que Jessica teria anos de supervisão e aulas obrigatórias sobre parentalidade. Ela teria uma ficha criminal que a seguiria para sempre, e afetaria cada candidatura de emprego e aluguel de apartamento pelo resto de sua vida. Ele também destacou que o objetivo era proteger Gianna e garantir que Jessica não pudesse machucar outra criança, o que o acordo judicial alcançaria. 3 semanas depois, todos nos reunimos no tribunal para Jessica aceitar formalmente o acordo. Ela teve que ficar de pé na frente do juiz e admitir que atrasou conscientemente a entrega da EpiPen de Mason, apesar de ter sido informada de que ele estava morrendo. Sua voz era monótona e raivosa enquanto lia a declaração que seu advogado havia preparado, sem nunca olhar para mim ou mostrar qualquer remorso real. Ela continuava adicionando comentários sobre como nos criou e merecia uma vida, até que o juiz a advertiu para se ater à declaração preparada ou ele rejeitaria o acordo. O juiz encarou Jessica por um longo momento antes de falar com uma voz fria que fez todos no tribunal ficarem em silêncio. Ele disse que havia revisado todas as provas, e embora o acordo judicial evitasse um julgamento, ele queria deixar clara a gravidade do que ela havia feito. Ele a sentenciou a 5 anos de liberdade condicional com condições estritas, incluindo 500 horas de serviço comunitário, especificamente em uma organização de conscientização sobre alergias, onde ela teria que encarar o que suas escolhas causaram todos os dias. Ela também foi sentenciada à terapia obrigatória 2 vezes por semana e nunca mais poderia ter a custódia não supervisionada de qualquer menor de idade, não apenas Gianna, mas qualquer criança, para sempre. O juiz ordenou que ela pagasse $10 mil para estabelecer um fundo memorial em nome de Mason dentro de 60 dias, ou enfrentaria pena de prisão imediata. O rosto de Jessica ficou branco quando ele disse o valor, mas seu advogado agarrou seu braço antes que ela pudesse falar. 2 semanas depois, criei o Fundo Memorial Mason em nosso banco local com a missão de fornecer EpiPens gratuitas para famílias que não podiam pagar. A gerente do banco me ajudou com toda a papelada e disse que seu próprio filho tinha alergias, então ela entendia como o medicamento era caro. Catalina foi a primeira pessoa a doar, trazendo um cheque de $500 e dizendo que a morte de Mason não deveria ser em vão. Ela me abraçou no saguão do banco e nós duas choramos enquanto outros clientes fingiam não notar. Em um mês, havíamos arrecadado o suficiente para fornecer EpiPens gratuitas a 20 famílias, e o noticiário local fez uma matéria sobre
sobre isso sem mencionar o nome de Jessica. Brad ligou para me informar que o CPS estava encerrando sua investigação ativa, já que o caso criminal estava resolvido. Mas Jessica permaneceria em monitoramento durante todo o seu período de liberdade condicional de 5 anos. Judith passou no meu apartamento para fazer a papelada final e confirmou que Diana ficaria comigo como sua guardiã principal, enquanto eu trabalhava para obter a guarda legal através do Tribunal de Família. Ela disse que as visitas supervisionadas nas instalações do CPS continuariam 2 vezes por semana, e Jessica ainda não havia faltado a nenhuma, mas sempre passava o tempo reclamando de como tudo era injusto. Naquela noite, revisei todas as minhas pastas de provas, os prints de tela, as gravações e os depoimentos de testemunhas que consumiram minha vida por meses. Rasguei a maior parte e apaguei os cenários de vingança que havia escrito durante meus momentos mais sombrios, quando imaginei coisas muito piores acontecendo com Jessica. Estabelecer limites significava nenhum contato com ela, exceto para coordenar as visitas de Diana através do aplicativo do CPS, que nos obrigaram a usar. Mudei meu número de telefone e a bloqueei em todo o resto, porque não havia mais nada a ser dito entre nós. 3 meses após a sentença, a Câmara Municipal aprovou uma pequena placa no parque onde Mason teve sua reação. O Departamento de Parques a instalou perto do parquinho com um texto simples sobre conscientização de alergias e manter as crianças seguras, financiado por doações ao memorial de Mason. Não mencionava o nome dele, mas eu sabia porque estava lá toda vez que passava por ela em minhas caminhadas com Diana. A placa era de bronze e capturava o sol da tarde de uma forma que me lembrava o cabelo de Mason quando ele brincava nos balanços. O advogado de Jessica enviou um e-mail 6 meses após o início de sua liberdade condicional, com o que ele chamou de uma carta de desculpas de sua cliente. Ela escreveu que sentia muito pela morte de Mason, mas passou 3 parágrafos explicando como eu havia arruinado sua vida ao envolver as autoridades quando isso poderia ter permanecido um assunto de família. Ela disse que o serviço comunitário era humilhante, e os outros voluntários a tratavam como uma criminosa de crianças, mesmo que ela nos tivesse criado quando ninguém mais o fez. Ela me culpou por James tê-la deixado, por ter perdido o emprego e o apartamento, e por ter que voltar a morar com nossa mãe, que de repente se interessou em ser mãe agora que o trabalho duro estava feito. Eu li uma vez, depois apaguei sem responder, porque não havia nada a dizer que mudaria alguma coisa. A vida lentamente se acomodou em rotinas, com Diana morando no meu 2º quarto e indo à terapia toda quinta-feira, enquanto eu ia às terças. Jantávamos juntas todas as noites, fazíamos o dever de casa na mesa da cozinha e assistíamos a filmes nos fins de semana, como uma família normal. As visitas supervisionadas aconteciam sem drama, porque Jessica sabia que uma única violação acabaria com elas completamente. Diana voltava delas quieta e ia direto para o quarto. Mas sua terapeuta disse que isso era um processamento normal e saudável. A dor não desapareceu, mas deixou de ser a única coisa em que eu conseguia pensar a cada segundo de cada dia. Algumas manhãs, eu acordava e preparava o café da manhã antes de me lembrar que Mason havia partido. Então, eu me pegava parada no fogão, chorando sobre os ovos. 10 meses após a morte de Mason, eu estava diante de seu túmulo com flores frescas e percebi algo importante. A justiça que obtivemos não foi perfeita, porque Jessica só pegou liberdade condicional e Mason ainda estava morto e nunca cresceria, nem iria para o ensino médio, nem teria sua primeira paixão. Mas foi o suficiente, porque Jessica não poderia machucar outra criança, e Diana estava segura e prosperando na 5ª série, com amigos e boas notas. O Fundo Memorial Mason havia ajudado 43 famílias a obter EpiPens, e uma mãe enviou a foto da festa de aniversário de sua filha, com um bilhete dizendo que sua filha estava viva por causa do que havíamos feito. A memória de Mason vivia através de crianças que podiam continuar respirando, brincando e crescendo, porque suas famílias podiam pagar pelo remédio que poderia salvá-las.